Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. O material que a gente tem em mãos hoje é denso e para muitos pode ser até um pouco... Chocante. Sim, é bem intenso. São trechos de um livro chamado Curai os Enfermos e Expulsai os Demônios. E, bom, o título já entrega bastante, né? Já entrega o jogo todo. Ele parte de uma pergunta que parece simples: Deus quer curar as pessoas. Só que a resposta que o autor dá, ela nos leva por um caminho bem surpreendente. Começa com um testamento, passa por uma redefinição do que é salvação e termina numa batalha direta com entidades espirituais. A nossa missão aqui é seguir essa trilha e ver onde ela nos leva. Exatamente. E olha, o ponto de partida de toda a obra é uma premissa extremamente ousada. Ousada é pouco, né? É, o autor não argumenta que Deus pode curar. Isso seria o básico. Ele diz que é sempre a vontade de Deus curar, Sempre. sem exceção. E mais, ele defende que a principal razão pela qual as pessoas não recebem a cura é porque elas duvidam da vontade de Deus. Qualquer incerteza, tipo a menor que seja, já é vista como o maior obstáculo para a fé. Certo, vamos então ver como ele constrói essa ideia. O primeiro passo, então, é resolver essa questão da vontade de Deus de uma vez por todas. Como ele tenta provar algo tão absoluto? Qual é o primeiro argumento? Então, ele usa uma analogia jurídica, a de um testamento. Um testamento? Ok. O raciocínio é o seguinte: se você quer saber o que uma pessoa te deixou de herança, o que se você faz? Você lê o testamento dela, né? Sim. Você não fica tentando adivinhar. Certo, você vai no documento. Isso. A Bíblia, nesse contexto, é apresentada como o testamento de Deus. Ali estariam as promessas e os legados dele para nós. E a parte crucial de um testamento, claro, é que ele só entra em vigor depois da morte do testador. E depois disso, não pode ser alterado. Não pode. Tentar mudar seria fraude. Entendi. E o argumento é que Jesus é o testador. Com a sua morte e ressurreição, o Novo Testamento entrou em vigor. E aí, se a cura está prometida nesse documento? Exato. Se está lá, não tem mais espaço para orar com um "se for da tua vontade". A vontade já foi declarada, assinada e selada. É como se fosse redundante perguntar. Seria como ligar para o advogado e perguntar se você pode mesmo receber da herança que já está escrito no seu nome. Não faz sentido. Ok, é uma analogia forte, mas uma analogia é uma coisa. Como o texto conecta isso com evidências mais diretas da vida de Cristo, por exemplo? Esse é o próximo passo lógico dele. Ele argumenta que a vida de Jesus na Terra foi a vontade de Deus em ação. Uma demonstração viva. Ele não veio fazer a própria vontade, mas a do Pai. Exatamente. E o que Jesus fazia? O texto destaca passagens como a de Lucas 4:40, que diz que ele, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. A ênfase é no cada um deles. Toda a ênfase. Não era uma loteria. Não era para alguns sortudos. Era para todos que iam até ele. Eu lembro de uma passagem que o material destaca muito, a do leproso. Ele chega para Jesus e diz algo que reflete a dúvida de muita gente, né? Totalmente. Se queres, bem podes me limpar. Ele não duvidava do poder de Jesus, mas da vontade dele em usar esse poder para ele especificamente. E a resposta de Jesus, segundo o autor, é o ponto final dessa discussão toda. Ele não faz um discurso, não diz vamos ver ou talvez. Ele diz uma palavra. Uma palavra: quero. E em seguida o cura. O autor defende que esse quero não foi dito só para aquele homem naquela época. Foi uma declaração universal. Universal e eterna, uma declaração da vontade de Deus para toda a humanidade. A partir daí, o texto categoriza a enfermidade sempre como opressão, cativeiro, uma obra de Satanás. E nunca como uma bênção disfarçada ou parte de um plano misterioso de Deus. Nunca. Uau! E o argumento do autor é que esse quero não morreu com aquele homem. É como se ficasse ecoando para sempre. É uma afirmação bem ousada. Muito. Mas isso me leva a uma pergunta. Se a vontade de Deus é curar, isso é um favor, um ato de bondade ou o texto vai além? Ele vai muito além. E é aqui que a coisa começa a ficar ainda mais intensa. Certo. O texto conecta a cura física diretamente ao ato central da fé cristã, a redenção na cruz.
A cura não é vista como um bônus. Um benefício extra. Isso. Ela é parte integral do pacote da salvação. E como ele faz essa conexão? A base bíblica principal para isso é Isaías 53:5, uma profecia sobre o Messias que diz: pelas suas pisaduras fomos saradas. Fomos sarados. No passado. A interpretação apresentada é que na cruz, Cristo levou sobre si duas coisas: nossos pecados e nossas enfermidades. Eram fardos duplos. Ok. Portanto, na visão do autor, aceitar o perdão dos pecados, mas rejeitar a cura do corpo, é de certa forma aceitar só metade do que foi conquistado ali. E aqui o texto joga uma bomba, basicamente. Ele diz que a palavra que a gente usa para salvação, sozo no grego, não significava só ir para o céu. Não mesmo. Significava ser curado, ser resgatado, ser tornado inteiro. Aqui e agora. A implicação disso é enorme, né? É gigante. Quando a Bíblia diz que a fé de alguém o salvou, pode estar literalmente dizendo que o curou fisicamente. Exatamente. A salvação, nesse ponto de vista, é para a pessoa inteira. Espírito, alma e corpo. Não é algo só para o depois da morte. Pera um pouco. Se a cura e a salvação da alma foram compradas no mesmo pacote, por que uma parece quase automática para quem crê e a outra parece uma loteria? Boa. Essa é uma contradição gigante. Como o autor explica isso? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o autor a enfrenta diretamente. A resposta que ele dá é, sim, surpreendentemente simples. É uma questão de ensinamento. De ensinamento? Como assim? Ele argumenta que, desde a infância, os cristãos ouvem repetidamente que Cristo morreu pelos seus pecados. Isso vira um pilar inquestionável da fé, sabe? Uhum. Se você perguntar a um crente se ele tem certeza do perdão, ele provavelmente vai dizer sim. Porque foi ensinado assim. É uma verdade fundamental que ele internalizou. Isso. Mas o autor pergunta com que frequência se ensina com a mesma convicção que, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Ah, entendi. A tese dele é que se a cura para o corpo fosse ensinada com a mesma certeza e autoridade que a salvação da alma, as pessoas a receberiam com a mesma fé inabalável. A fé vem pelo ouvir e o que não se ouve não se crê. Exatamente. Então, na visão dele, não é um problema com a oferta de Deus, mas com a recepção do crente que não foi instruído sobre seus direitos. Isso nos leva a um conceito de autoridade legal no campo espiritual, né? Sim, a lógica é que Satanás não pode, legalmente, colocar sobre um crente a enfermidade que Deus já colocou sobre Jesus no Calvário. Seria ilegal. Seria como um credor tentar cobrar uma dívida que já foi paga e registrada em cartório. A redenção, nesse ponto de vista, é uma proclamação de emancipação que liberta o crente não só do pecado, mas também da maldição da lei, que, segundo o texto, inclui todas as doenças. Ok, então se a cura é um direito estabelecido, a vontade de Deus é clara e o problema é a falta de conhecimento. Como se ativa esse direito na prática? Qual é o mecanismo? A resposta é uma palavra: fé. Mas não é uma fé passiva, de esperança. É uma fé ativa, quase agressiva. Certo. E o primeiro ponto que o texto martela sem parar é a distinção crucial entre fé e sentimento. Certo. A fé não é sentir que está curado. De jeito nenhum. A fé, como descrita aqui, não tem absolutamente nada a ver com o que seus 5 sentidos estão dizendo. Nada. Nada. A fé se baseia única e exclusivamente naquilo que a palavra de Deus diz. O autor dá até um exemplo. Qual? 2 pessoas oram pela cura. Uma, no final, checa o corpo e diz: acho que fui curado. A dor sumiu. A fé dela está no sintoma que desapareceu. A fé está no sentimento, na evidência física. Isso. A outra pessoa, mesmo que a dor ainda esteja lá, declara: estou curado porque a palavra diz que pelas suas pisaduras eu fui sarado. A fé dela está na promessa. Ok, essa ideia de que confessar a cura manifesta é poderosa. Mas para um cético, isso soa muito como pensamento positivo ou até negação da realidade. Sim, claro. Uma pessoa com febre de 40 graus dizendo: estou curado e sem febre. Como o texto diferencia isso de auto-engano? A diferença, segundo o autor, está na fonte da confissão.
O auto-engano, ou pensamento positivo, se baseia na força da mente humana. A fé se baseia na integridade da palavra de Deus. Entendi. Não é você tentando se convencer de algo. É você concordando com uma verdade que, na visão dele, é mais real que o seu sintoma. E é aí que entra o segundo pilar, o poder da confissão. Confissão traz possessão, é a máxima que ele usa, né? Exatamente essa. Então a ideia é que as palavras funcionam como um contrato espiritual. Se a pessoa fica dizendo, minha dor de cabeça voltou, ela está, na visão do autor, assinando o contrato que dá à dor de cabeça o direito de ficar. Perfeito, é exatamente isso. E por outro lado, dizer, pelas pisaduras dele eu fui sarado, mesmo sentindo dor, é como apresentar o seu contrato de cura, que já foi pago, e exigir que ele seja cumprido. Nossa, Ele cita Provérbios 6:2, enredaste-te com as palavras da tua boca. Para ele, suas palavras ou te aprisionam na doença ou te libertam na cura. Não tem meio termo. isso coloca uma responsabilidade enorme sobre o crente. Não é só esperar passivamente. Como uma palavra mágica, mas como uma procuração. Uma procuração, gostei disso. É como um cheque em branco assinado por Jesus que dá ao crente o direito legal de usar o poder dele contra as obras de Satanás, incluindo a doença. E a imposição de mãos também. Também é vista da mesma forma. Não um ritual, mas um ato de obediência a uma ordem direta em Marcos 16. Um ponto de contato para liberar a fé. E é por isso que a oração, se for da tua vontade, é vista como tão prejudicial nesse sistema. É vista como veneno para a fé. O autor argumenta que essa frase introduz dúvida no exato momento em que a certeza absoluta é necessária. Destrói a base da fé. Exato. A oração da fé, mencionada em Tiago, só pode ser feita quando se tem convicção da vontade de Deus. Sem essa certeza, não há base para a fé, e a oração vira só um desejo esperançoso. Certo. Mas isso assume que o problema é só a falta de fé ou o uso incorreto da autoridade. E se a pessoa tem fé, confessa a cura, faz tudo certo, mas a doença continua? O que o autor diz que está acontecendo nesse caso? É aí que o argumento dele dá uma virada bem inesperada. Sim, aqui ele entra no que talvez seja a parte mais controversa e central da tese dele. Que é? Ele argumenta que a causa raiz de muitas, se não todas as enfermidades, não é primariamente biológica, mas espiritual. A ação de espíritos demoníacos. Uau, isso é bem radical. Ele está basicamente tirando a doença do campo da biologia e da medicina e colocando no campo da guerra espiritual. Completamente. Muda as regras do jogo. Totalmente. Entidades reais, sem corpo, que buscam se expressar através de corpos humanos, causando tormento e doença. E ele cria esse conceito de espírito de enfermidade. Isso. Um câncer, por exemplo, não seria apenas um crescimento celular descontrolado. Por trás dessa manifestação física, haveria um espírito de câncer, que seria a vida ou a força motriz da doença. Então a abordagem de cura muda totalmente. Não é mais só orar para as células se regenerarem. Não. É usar a autoridade no nome de Jesus para expulsar essa entidade. A lógica é que, uma vez que o espírito de enfermidade é expulso, a doença física, ela privada da sua fonte de energia espiritual, morreria e desapareceria do corpo. Entendi. E ele não deixa isso só na teoria, né? O texto tem vários relatos. Sim. Os excertos estão repletos de experiências que ele usa para validar esse argumento. Ele dá algum exemplo prático disso? Porque falar de espírito de câncer é uma coisa, mas como isso funciona na vida real, segundo ele? Sim, tem um caso que ele descreve que é bem marcante. Ele fala de uma pessoa com um problema crônico de garganta que os médicos não resolviam. Uhum. Em vez de só orar pela garganta, ele disse que confrontou diretamente um espírito de enfermidade. E segundo o relato, a pessoa sentiu algo como que saindo dela, e o problema crônico sumiu, na hora. Nossa,
É esse tipo de experiência que ele usa para argumentar que a raiz era espiritual. E esses espíritos, no texto, são retratados como seres conscientes com inteligência? Sim, definitivamente. Há um relato vívido de uma mulher possuída, cujos demônios, falando através dela, reconhecem o autor, dizendo algo como: "Conheço o Senhor, encontrei o verdadeiro servo do Deus Altíssimo." Para mostrar que eles sabem com quem estão lidando. Isso, eles reconhecem a autoridade espiritual. Em outro ponto, ele cita o caso bíblico onde os demônios perguntam a Jesus: "Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo?" Ou seja, eles conhecem até o futuro, as profecias. Para o autor, isso prova que eles têm conhecimento do plano profético e do seu destino final. E como isso se aplica a uma cura, por exemplo, de surdez? A pessoa não consegue nem ouvir a oração. É uma ótima pergunta, e o autor tem uma resposta específica para isso. Ele diz que a pessoa pode não ouvir a pregação, Mas o espírito ouve. mas o espírito surdo que a aflige pode. Esse espírito ouve a palavra de Deus sendo proclamada com autoridade, reconhece essa autoridade e é forçado a sair. Quando o espírito sai, a audição da pessoa é restaurada. A batalha não é com o ouvido físico. É com a entidade espiritual que está bloqueando a audição. Então, vamos juntar as peças. Os trechos que a gente analisou hoje constroem um sistema de crenças incrivelmente coeso. Muito coeso. A saúde física não é um acaso ou um desejo, mas um direito divino garantido pela redenção. A doença é uma obra de Satanás, frequentemente causada por uma entidade espiritual. Certo. E a fé, que é expressa através da confissão da palavra e do uso da autoridade espiritual para expulsar esses espíritos, é a chave para reivindicar a cura que já foi providenciada. É exatamente essa estrutura. É um sistema completo, com uma causa definida para o problema, uma base legal para a solução e um método claro de aplicação. O material nos deixa com uma ideia provocadora para refletir. Sim. O texto constrói um paralelo quase idêntico entre a fé para a salvação da alma e a fé para a cura do corpo. Ele afirma que ambas são governadas pelas mesmas leis espirituais, foram conquistadas no mesmo sacrifício e são acessadas pelo mesmo tipo de fé. Certo. A reflexão que fica é: se essa premissa for levada à sua conclusão lógica, como isso mudaria fundamentalmente a abordagem de um crente, não apenas a sua espiritualidade, mas a cada aspecto de sua saúde física, a cada dor de cabeça, a cada diagnóstico médico?